O homem não pode descobrir novos oceanos se não tiver a coragem de perder de vista a costa. André Scheer. Marie-Louise von Franz, uma psicóloga suíça, observou uma tendência preocupante. Na metade do século XX, muitos homens e mulheres que já haviam alcançado a idade adulta continuavam sem amadurecer psicologicamente. Eles ocupavam os corpos de adultos, mas seu desenvolvimento mental não acompanhava o mesmo ritmo. Von Franz viu esse problema como tão urgente que, em 1959, deu uma série de conferências sobre a psicologia do puer aeternus, que em latim significa criança eterna. Embora originalmente esse termo fosse usado na mitologia para se referir a um deus criança que permanece sempre jovem, seu mestre Carl Jung adotou o termo com propósitos psicológicos para descrever o indivíduo que, como Peter Pan, não cresce. Em uma de suas conferências, O Problema do Puer Aeternus, Von Franz descreve o puer aeternus como o indivíduo que permanece tempo demais na psicologia da adolescência. Ou seja, todas as características que são normais em um jovem de 17 ou 18 anos permanecem na vida adulta, muitas vezes acompanhadas de uma dependência exagerada da mãe. Von Franz previu que nas próximas décadas, o que ela denominou o problema do puer aeternus se espalharia pelo mundo e afetaria cada vez mais pessoas. Suas previsões foram notavelmente precisas, especialmente entre a população masculina do mundo ocidental. Muitos jovens enfrentam dificuldades acadêmicas, sociais, espirituais, econômicas e sexuais. Eles permanecem em casa até os 20 ou 30 anos, preferindo ficar nos confortáveis confins do cuidado dos pais em vez de explorar as águas desconhecidas da independência. Em vez de se esforçarem para criar algo por si mesmos, muitos preferem os confortáveis mundos virtuais da internet. A pornografia e os videogames são passatempos passivos na vida, sem rumo ou propósito, exceto pela busca de prazer momentâneo para aliviar o sofrimento. Dado o alcance desse problema, não seria absurdo afirmar que o problema do puer aeternus é a principal neurose da era moderna. O objetivo deste vídeo é fornecer um antídoto para aqueles que sofrem com esse problema. Para isso, vamos fornecer uma análise psicológica detalhada do homem menino e, com base nas ideias de Carl Jung, Sigmund Freud, Von Franz e outros, oferecer conselhos práticos sobre como iniciar um caminho de vida mais responsável, enriquecedor, bem-sucedido e, acima de tudo, independente. Antes de examinarmos a psicologia do puer aeternus, é necessário observar as condições que levaram a esse problema social. E com esse objetivo, devemos discutir como um forte complexo materno atrofia a maturação de muitos hoje em dia. Porque, como observa Von Franz, o homem que tem um complexo com sua mãe sempre terá que lutar contra suas tendências a se tornar um puer aeternus. Ao longo de nossa história evolutiva, mãe e pai assumiram diferentes funções como pais. As mães sempre interagiram mais com seus filhos do que os pais, mantendo mais contato físico e sendo mais carinhosas, reconfortantes e empáticas com as dores e necessidades físicas e emocionais da criança. Essa relação extremamente íntima e próxima com a figura materna cria na criança uma marca emocional duradoura ou um vínculo psicológico muito resistente, que os psicólogos chamam de complexo materno. A experiência que a criança tem da mãe é internalizada como um complexo, um acúmulo de energia emocionalmente carregada que escapa ao controle do ego. Sob a sombra de Saturno, os pais não criam esse mesmo vínculo de dependência com a criança. Tradicionalmente, o papel do pai tem consistido em fornecer ao filho recursos, proteção, mas, sobretudo, orientação. Mais especificamente, o papel do pai tem sido ajudar o filho a se libertar do vínculo de dependência com a mãe e, assim, ajudá-lo a enfrentar o mundo como um adulto independente e funcional. Na maioria das culturas ao longo da história, os indivíduos passavam da adolescência para a idade adulta com a ajuda de ritos de iniciação. O objetivo principal de todos esses rituais em todas as culturas era separar o jovem de sua mãe. Primeiro fisicamente e depois psicologicamente. Esses ritos eram realizados pouco depois do início da puberdade e eram instituídos exclusivamente pelos homens mais velhos da tribo. Geralmente, as mulheres eram proibidas de observar ou participar desses rituais. Um típico rito de iniciação, como Mircea Eliade explica em seu livro Ritos e Símbolos de Iniciação, procedia da seguinte forma. No meio da noite, os pais culturais da tribo, vestidos como deuses ou demônios, arrancavam o jovem de sua cama. Era a última vez que o jovem via sua mãe.
às vezes por meses. Eles o levavam para uma caverna profunda, o enterravam vivo ou o mergulhavam em algum tipo de escuridão, literal ou simbólica. Esta etapa representava a morte simbólica da infância do jovem, a perda do paraíso e das alegrias da irresponsabilidade. O objetivo era transmitir aos jovens a mensagem de que não poderiam mais voltar para casa. Após a morte simbólica da infância, era realizada uma cerimônia de renascimento que marcava a transformação do jovem em adulto maduro. Então, os anciãos ensinavam-lhe a sabedoria e os conhecimentos da tribo e o enviavam ao deserto, onde passava muitos meses lutando por sua sobrevivência. Ao retornar, ele era acolhido na tribo como um membro adulto. E a partir desse momento, esperava-se que o jovem tivesse superado seu complexo com sua mãe. A imaturidade e a dependência já não eram aceitáveis. Dada a intensidade e a natureza às vezes violenta desses processos de iniciação, parece que nossos antepassados compreendiam que separar um jovem de sua mãe era uma tarefa monumental que exigia medidas deliberadas. A falta de pais culturais e ritos de iniciação faz com que os jovens de hoje tenham que recorrer ao seu próprio pai para obter a iniciação na idade adulta. Infelizmente, nem todos os pais podem fornecer essa orientação aos seus filhos. Para fazer isso, o pai deve ser forte e independente, estar emocionalmente presente na vida do filho. Deve ser capaz de mostrar com o exemplo que há algo pelo qual vale a pena lutar neste mundo, porque para encorajar com sucesso um jovem a romper com as comodidades da infância, é preciso estar convencido de que há algum lugar para onde vale a pena ir. Os filhos também precisam ver seus pais no mundo, precisam que lhes mostrem como se comportar no mundo, como trabalhar, como se recuperar da adversidade. Precisam da ativação de sua masculinidade inerente, tanto por modelagem externa quanto por afirmação direta. James Hollis, em Sob a Sombra de Saturno, cita um amplo estudo em que apenas 17% dos homens americanos declararam ter tido uma relação positiva com seu pai durante a juventude. Na maioria dos casos, o pai estava ausente fisicamente ou emocionalmente. Refletindo sobre essa estatística, o psicoterapeuta James Hollis escreve: se essa surpreendente estatística se aproxima mesmo da verdade, algo grande e trágico aconteceu com um dos equilíbrios críticos da natureza. Não é de surpreender que o problema do homem menino ocupe um lugar tão proeminente em nossa era. Os efeitos de um pai ausente são agravados pelo impacto que essa situação tem na mãe. Cria-se uma situação em que, em primeiro lugar, a mãe tende a ser mais presente na criação para compensar a falta de uma figura masculina na vida do filho. Em segundo lugar, o fracasso do pai em fornecer amor e apoio à mãe cria nela uma fome emocional que ela tenta saciar através da relação com seu filho. Essa situação cria a tempestade perfeita na qual a mãe se torna o que os junguianos chamam de mãe devoradora, superprotegendo e sufocando seu filho e se envolvendo em todos os aspectos de sua vida. Muitas vezes, acontece que uma mãe assim, apesar das melhores intenções, manipula inconscientemente seu filho para que continue dependendo dela até a idade adulta. Contemplando a conspiração secreta entre mãe e filho e como cada um ajuda o outro a trair a vida, Carl Jung escreve: um menino criado dessa maneira, que nunca teve a oportunidade de se aventurar sozinho, de se sustentar sozinho, de falhar e corrigir seus próprios erros ou de tomar decisões por si mesmo, tornar-se-á um adulto incapacitado de lidar e superar os inevitáveis desafios e lutas da vida. O saudável desejo de se adaptar à realidade e de se individualizar, que implica medo, dor e conflito, será substituído pela necessidade de permanecer ligado à mãe, seja ela biológica ou uma substituta simbólica. Em outras palavras, quando um jovem atinge a idade adulta com um forte complexo materno, não buscará desenvolver sua independência e evoluir sua consciência, mas será possuído pelo que Jung chamou de espírito de regressão, que nos ameaça com a escravidão com a mãe e com a dissolução e extinção no inconsciente. Este é um tema difícil de assimilar, a maioria o evita e resiste por anos. Mas você viu até o fim. E é por isso que continuaremos trazendo ferramentas para que você alcance sua plenitude. Em troca, pedimos um like se isso foi útil para você e também para se inscrever e compartilhar o vídeo.